Tá, meu nome é William Rogoski e eu vou comentar a prova teórica. A questão 1 era para marcar V ou F. A letra A dizia assim: o aspecto estático é a representação dos efeitos estáticos da execução de um algoritmo. Essa questão é falsa porque não é um aspecto estático, é um aspecto dinâmico. A letra B: só é possível representar informações através da memória de um computador. Essa alternativa também é falsa, porque ele diz que só é possível e quando tem mais formas de representar essas informações. A letra C: após a execução do fragmento de pseudocódigo a seguir, o valor da variável x será 23. É falso, porque já ele falou que x recebe 22. Então o valor de x não é 23, é 22. O valor de y seria 23. A letra D é verdadeira, é possível atribuir valores inteiros a variáveis de ponto flutuante, que é o float. A letra E: se não utilizarmos aspas na representação de variáveis inteiras, podemos ter problemas na conversão dos tipos de dados. Essa questão é falsa, porque você não precisa utilizar as aspas. Você pode usar ou não, que o programa vai ler. A letra F: strings podem ser utilizados para representar conjuntos numéricos. É falso, strings são caracteres. A G: sempre é possível deixar simultaneamente o valor do fluxo principal e do alternativo. Já torna falso, porque sempre é possível, não é sempre, e simultaneamente é o fluxo principal. Ou você faz uma coisa ou você faz a outra, ou você lê um dado e depois você lê um outro dado. Então essa questão também é falsa. E a letra H: a seguinte estrutura executa 10 vezes, imprimindo os números de 0 até 10. Essa questão também é falsa, por causa do zero. A letra I: é preferível a utilização de um fluxograma para a representação de um algoritmo, pois sempre é uma representação menor e mais legível que o pseudocódigo. Não, né? O fluxograma ele nos mostra uma informação mais restrita, digamos assim. Um pseudocódigo ele mostra as variáveis e os comandos que devem ser tomados. Então é preferível o pseudocódigo ao invés do fluxograma. E a J: variáveis têm um tipo de dado associado que pode variar. Nas constantes, o tipo de dado sempre é fixo. Essa questão também é falsa. A 2 é uma questão de teste de mesa, onde no começo da prova o professor ofereceu 3 valores e a gente ia fazendo os testes aqui para você encontrar no final o valor 1, o valor 2, o conte e a resposta. É importante lembrar que o valor 1 ele vai trabalhar com o resto da divisão, então ele vai usar o mod, o valor 2 também, e vai fazendo certinho ali na ordem, depois tem a resposta. A questão número 3, digamos que poderia ser a questão mais trabalhosa, onde tinha que montar um programa, digamos assim, fazer o código. Então, vamos aqui, elabore um algoritmo que leia 2 valores que representam as medidas dos raios de 2 esferas, a esfera A e a esfera B. E depois tem que dar o volume de cada esfera e no final mostrar o valor da esfera com o volume maior. Então, lembrando que a fórmula do volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. E a gente começa a montar o programa, o código aqui, usando float, pois a gente vai trabalhar com números não inteiros, então é importante esse comando. Aí a gente usa o printf e o scanf para jogar os valores de A e B, que são os raios das esferas. Depois a gente trabalha com o volume, 4/3 de πr ao cubo. E no final
a gente usa um if, se o volume de 1 for igual ao volume de 2, A tem volume igual a B. Aí, se o volume de 1 for maior que o volume de 2, A tem um volume maior que B. E é isso. A questão B era bem parecida, no entanto, a gente tinha que tomar cuidado com algumas restrições referente ao domínio dessa função. A gente tinha que sacar que quando o meu valor de y fosse 5, essa função não iria existir, digamos assim, porque não existe uma divisão por zero. Fazendo 5 menos 5 daria 0. Então daí você ia fazer 7 dividido por um número muito pequeno, e isso daria um número muito grande. Então por isso tem esse aspecto, né? Quando você pega 7 divididos por 0, teoricamente vai para infinito ou para menos infinito, que é o valor que é um número dividido por um número muito pequenininho, e a resposta dá um número muito grande. Então a característica dessa função, f de x igual a 7 sobre, na verdade aqui é x menos 5, né, que são os valores de x. Quando você usa x igual a 5, a gente vai ter uma característica desse tipo, essa função desse tipo. Então, o programa também é bem simples. A gente usa o float, que são os valores não inteiros. E while, se x recebe 100, y é igual a 7 divididos por x menos 5, se, aí aqui entra aquele aspecto mais importante dessa questão, né, o se o x for 5, ele vai ler que a função tende a infinito. Se não, né, a gente tem, se o x não for 5, aí a gente vai ter a regra da função ali, aí x vai receber x mais 1. E a questão número 4 era uma questão simples, a gente tinha que perceber os erros. Então aqui, ó, marque, circule ou escreva quais são os erros em cada algoritmo. Para esse código aqui, os erros então são esses aqui: 1, imprima, leia, 1 e imprima. Então foram 5 erros, totalizando aí a questão. Bom, agora comentando a prova prática, ela foi bem idêntica à prova teórica. Então a primeira questão de verdadeiro e falso. Então a letra A dá 1. Diz que o módulo é definido como o resto da divisão inteira em linguagem C. Usamos o sinal gráfico porcentagem. Até aí tá tudo bem. O programa a seguir tem como valores finais das variáveis D1, D2, D3 e D4, respectivamente 2, 3, 5 e 1. Tá ok. Só que se a gente pegar no programa aqui, é 1, 3, 5 e 2. Então, ele acabou fazendo uma inversão de números ali, então tornou a questão falsa. A letra B, essas duas barras em pé, né, é o correspondente ao operador lógico OU. E os dois e's comerciais é o correspondente ao operador lógico E. Em linguagem C, esses operadores só podem ser utilizados com tipos lógicos. Até então tava certo, mas depois que ele falou só podem ser utilizados com tipos lógicos, tornou a questão falsa, porque ele restringiu, quando na verdade não é somente. Então tem mais funções que ele pode ser usado. A letra C. A função printf deve estar acompanhada da função fflush para prevenir problemas com limpeza do buffer. Deve sempre estar acompanhada, tornou ela falsa. Se você não usar a função fflush, não tem problema nenhum. O código vai ler normal, então não é sempre que pode ser acompanhada. A D, observe o fragmento, int, né? A recebe 1, B recebe 2, C recebe 3, D recebe 4, tal. Printf, pode ver que aqui são 3 porcentagens D, quando na verdade deveriam ser 4, porque foram 4 valores oferecidos lá, né? A, B, C e D, então deveria ter mais uma porcentagem D, então tornou a questão falsa. Um pequeno detalhe ali. O seguinte programa em linguagem C está errado, pois é desnecessária a utilização da função
strip. Pois é desnecessária a utilização da função strip. Ela é necessária. Nesse caso aqui, você tem que usar, senão o programa não funciona e você não vai conseguir ler o seu código. A questão 2 vamos ler aqui. O objetivo da questão, essa questão testa se você está compreendendo a leitura e a interpretação dos algoritmos e é capaz de transformar o algoritmo em linguagem C. Então é isso que essa questão 2 tem como aspecto. Você tem um pseudocódigo e você tem que transformar ele em linguagem C. Então é isso que a gente fez. A gente tem as variáveis reais, x, y, z, w, n, e C recebe 5, outros valores ali a gente também tem que recebe, o x até o w ali, então x recebe 0, y 10, z 5, w 5, e daí a partir de operações simplesinhas, de mais e de menos, a gente vai construindo o nosso programa. A gente usa as funções C, as funções enquanto, e transformando isso daqui para a linguagem C, a gente tem aqui, né, float, como era real, então x, y, z, w, n e C recebe 5 são números de ponto flutuante, então float, e aí while x menor que z e C maior que 5, daí vai fazer x recebe x mais 1, senão C recebe C mais 1 para C igual a 5, então são as funções bem simplesinhas, y recebe y menos 1, C recebe C mais 1, sempre com base nos números que a gente vai oferecendo lá em cima para ele no início do programa. Aqui é importante lembrar do printf, que a gente vai usar porcentagem %f por ser um ponto flutuante, um float, né? E porque lá em cima ele deu em pseudocódigo um real. Se fosse um inteiro, por exemplo, seria um int. Então, são questões bem simplesinhas que tem que tomar os seus devidos cuidados. A questão 3 era para elaborar um algoritmo que iria ler um conjunto de números reais. Esse algoritmo tinha que contar números lidos positivos e negativos no final. Então, montando aqui o programa, né? Int n positiva recebe 0 e n negativa recebe 0. Float num, que é a variável, soma recebe 0. Aí a gente, printf, a gente vai declarar, digite o número, scanf porcentagem f, e comercial número, porque, né, é o valor que a gente vai colocar lá, um float. E a soma, o cálculo que a gente vai fazer vai ser soma mais número, então soma vai receber soma mais número. Se o número for menor que 0, n negativo. Se o número for maior que 0, é positivo. Então daí ele vai ler, então daí a gente vai escrever o número, tal. E no final, quando tiver esse valor aqui, ele vai parar o programa e vai terminar, e depois ele vai dar a soma final e vai contar positivos, negativos, vai somar, e bem facinho, bem simplesinho. E a 4, aquela questão típica, né, de você encontrar os erros. Então aqui a gente vai ter que corrigir o código, então ele dá em linguagem C e tem alguns erros, e aqui a gente já destacou em vermelho, né, foram 5 erros. Essa vírgula, né, depois do int a, vírgula b, senão ele vai entender como se fosse uma variável só, tipo ab, na verdade é a, b, tal. Aqui printf tem que tá em minúsculo, e aqui faltou ponto e vírgula, senão o programa não consegue ler, e fechar uma chave, porque a gente abriu uma sequência de 3 chaves, quando a gente foi declarar variáveis while, variáveis do tipo A, variáveis com questões se não for aquilo, se for menor, se for maior, então é importante fechar ali. E aqui a gente tem o código em linguagem C já arrumadinho ali, com as chaves, com o ponto e vírgula, com o printf ali minúsculo,
E é isso.